Já cá estamos, segunda parte do Saúde em Dia, ainda bem que ficou e voltou connosco. A Associação Nacional dos Centros de Diálise está a dinamizar uma campanha para sensibilizar a população para os riscos da doença renal crónica, levando ações de formação a vários locais do país. O canal S+, esteve numa destas sessões. Estima-se que a doença renal crónica afete entre 8% e 10% da população portuguesa, sendo a melhor forma de reduzir este número a prevenção. E é precisamente com o objetivo de alertar a população idosa para esta necessidade que a Associação Nacional dos Centros de Diálise está a dinamizar a campanha A Vitória contra a Doença Renal Começa na Prevenção, que leva ações de formação a locais como a Universidade Sénior de Queluz. Então, a doença renal crónica é uma doença irreversível, ou seja, quando existe uma perda da função dos rins, seja na sua função excretora, seja na sua função metabólica, em que invariavelmente o doente progride para uma falência da função para que os rins foram concebidos. E, consequentemente, nessa fase, obviamente precisam de algum tratamento, seja um tratamento de substituição, mas cujo nosso objetivo nesta campanha é, acima de tudo, alertar para os fatores que possam impactar na prevenção do desenvolver desta doença renal. De facto, afeta cerca de 8% a 10% da população e os principais fatores de risco são os fatores de risco comuns para muitas outras doenças, nomeadamente a diabetes, a hipertensão arterial, o excesso de peso, o tabagismo, e estes são os fatores de risco modificáveis para os quais nós queremos alertar a população e tentar prevenir. É de facto um motivo de preocupação porque, acima de tudo, impacta muito significativamente a morbilidade e a mortalidade da população, ou seja, aumenta muito significativamente a mortalidade cardiovascular da população portuguesa, que afeta cada vez um maior número de pessoas porque, de facto, estamos a ficar cada vez mais velhos e, consequentemente, também vamos desenvolver mais frequentemente doença renal crónica, e é uma doença que diminui o número de anos de vida, diminui a esperança média de vida destes doentes, diminui a sua capacidade para o trabalho. A prevenção é sempre o melhor remédio, mas neste caso é ainda mais assim? Sem dúvida, ainda mais e cada vez mais assim. O que é que isto quer dizer? Nós, infelizmente, para a doença renal crónica e para travar a sua progressão, temos relativamente poucas armas. E isto no sentido dos fatores de risco que fazem com que a sua progressão seja relativamente constante e relativamente inexorável, chamemos-lhe assim. E, consequentemente, a melhor forma de intervir sobre esta doença, quando temos relativamente poucas armas para intervir na generalidade das suas circunstâncias, é, de facto, prevenirmos o seu aparecimento. Uma vez aparecida, uma vez desenvolvido algum grau de disfunção e doença renal crónica, o fator de controlarmos estes fatores de risco e de impactarmos nesses fatores que levavam à sua prevenção também atrasa a sua progressão. No meu caso, eu estou a ver agora que ando um bocado com medo porque aquilo que o doutor ali disse, à noite fazer muitas vezes xixi e eu já ando um bocado com medo. Também já fiz exames, já tenho dito à médica que tenho a família que todos tinham esse problema, já tenho feito. Agora quero ir ver se ela me faz outro rastreio. E acha que vai conseguir utilizar alguma da informação que aprendeu aqui hoje? Sim, com certeza. Vou ter um bocado mais cuidado, mas com certeza. Já tinha, porque já tenho medo, porque tenho família, infelizmente, toda tem tido este problema e já tinha esse cuidado, mas claro que agora vou falar com a médica, tenho que ir para a semana e vou fazer análise outra vez para ver como é que isto está. Aprendi muita coisa porque sobre saúde eu interesso-me sempre sobre os temas de saúde e achei muito interessante e gostei imenso. Parte da prevenção, eu faço essa prevenção, para mim não foi novidade. Uma coisa que me chamou a atenção foi sobre a creatinina, que eu vou chegar a casa e vou ver lá nas minhas análises, não é? A ver como é que está, que está boa, com certeza, que eu fiz análise há pouco tempo e a minha médica disse que estava tudo ótimo. A dona Adélia acha que faz o que é mais correto para cuidar e preservar os seus rins? Sim, como a comida em soça, não como muita carne, raramente como carne, como mais à base de vegetais, bebo muita água, faço exercício. Não com muito açúcar, portanto eu acho que estou a fazer tudo bem. Nós queremos chegar ao maior número possível de pessoas para alertá-los para esta realidade. Alertando a população para esta realidade, se calhar podemos manter a população mais educada, com uma maior educação para a saúde e, consequentemente, mais alerta para a necessidade de prevenir o desenvolvimento de doença renal crónica, que é o nosso foco. E tenho que dar os parabéns só à Ana Dial e à Diaveron
pelo facto de se terem associado a esta campanha que espero venha a dar muitos frutos. A infecção pelo VIH tem despertado a comunidade científica não só pelas particularidades da infecção em si, mas sobretudo pelo peso crescente nos cuidados de saúde. A esperança média de vida destes pacientes aumenta, mas aumentam também patologias como a doença renal. Foi exatamente esse o tema de uma reunião organizada pelo Núcleo de Estudos da Doença VIH da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Foi a segunda sessão do ciclo de reuniões temáticas VIH e a doença de órgão, o desafio a longo prazo. E sobre ela recebemos hoje a doutora Inês Vaz Pinto, internista e membro deste Núcleo de Estudos. Muito bem-vinda aqui ao nosso Saúde em Dia. Obrigada. Doutora Inês, eu começo por lhe perguntar, associado ao aumento da esperança de vida, aumentam também outras comorbilidades nestes doentes? Exatamente. O que se tem verificado nos últimos anos e a infecção VIH teve uma evolução extraordinária desde que apareceu, que foi há 30 e poucos anos, até ao presente, em termos de passar de uma doença completamente fatal para ser hoje uma doença considerada crónica e em que os tratamentos são tão eficazes que os doentes vivem vidas normais e, portanto, não mais longas e envelhecem e com o envelhecimento vêm muitas patologias, as tais comorbilidades, outras doenças que são comuns na população em geral que envelhece também. E porquê especificamente a doença renal? Como é que ela surge nos doentes com VIH? A ideia destas reuniões temáticas que está a ser organizada, este ciclo de reuniões, tem que ver exatamente com a diferença, a forma diferente como quem faz consulta de VIH, quem lida com doentes com infecção VIH, está neste momento a deparar-se com problemas que são diferentes do que eram há 20 anos atrás. No início preocupávamos com a sobrevivência dos doentes, depois tivemos o problema das múltiplas resistências aos fármacos e isso tudo, e hoje em dia, como disse, as pessoas estão bem, envelhecem e têm essa panóplia de outras doenças que tornam os doentes realmente mais complexos. São doentes que numa consulta são cada vez mais complexos, apesar de aquela parte que seria primordial, que é o controle da infecção VIH, ser neste momento praticamente um dado adquirido para todos os doentes, porque é muito fácil, porque as terapêuticas são muito eficazes e, portanto, nós conseguimos controlar os doentes. Portanto, já é o que custa menos, no fundo. É o que custa menos, quase. Eu costumo dizer isto, muitas vezes, o mais fácil é controlar o VIH. Depois, com a idade e há cada vez mais doentes com muita idade, e nós, na área do VIH, inicialmente os 50 anos é considerado ser idoso, entre aspas, mas na verdade nós temos doentes com 60, 70, 80 e acima de 90 também. E pronto, e essas pessoas têm hipertensão, diabetes, doenças osteoarticulares, fazem polimedicação, tiveram uma doença cardíaca, têm tudo. Algumas coisas são associadas ao VIH, ou o VIH tem um papel como fator de risco, mas no fundo é mais um fator de risco. Nós, nesta reunião que tivemos, abordámos especificamente a doença renal, porque estamos a usar esta metodologia de abordar um órgão de cada vez, para ser mais concentrado e mais didático e depois mais útil no fim para tirar as conclusões. E fizemos exatamente uma revisão, ou foi apresentada uma revisão aproximada do que tem sido a evolução da doença renal em relação ao VIH, porque inicialmente havia uma doença clássica, que era associada ao VIH não tratado ou em doença avançada, que era a glomerulopatia associada ao VIH, que hoje em dia já não se vê, porque já não temos esses doentes com doença muito avançada e não tratada, já não temos.
e, portanto, o que temos é muita toxicidade dos fármacos antirretrovirais, que são os fármacos que servem para tratar os vírus, toxicidade renal, e, portanto, temos que lidar passam com obrigatoriamente isso. pelo rim. Temos que ter sempre em atenção o rim, porque há uns que nós sabemos que têm um potencial de nefrotoxicidade e, portanto, num adulto jovem isso pode não ter importância nenhuma, num homem de 70 anos pode ter mais relevância. Houve fármacos que já não existem, que já não estão no mercado, que tiveram muita lesão do órgão do rim, mas agora cada vez menos. Mas, no entanto, os fármacos são um ponto que de facto é importante nesta ligação. E a altura em que é feito o diagnóstico também implica a possibilidade de ter ou não doença renal. Portanto, quanto mais tarde for feito o diagnóstico de VIH, maior é a probabilidade de se desenvolver uma doença renal. É assim ou não? A doença renal propriamente dita não é tanto assim. Quanto mais tarde o diagnóstico, e infelizmente o diagnóstico continua a ser feito muito tarde, na generalidade do país, mais de 50% dos casos que são diagnosticados todos os anos são em fases muito avançadas, e isso é uma falha, é uma pena, é uma luta que todos temos para conseguir diagnosticar mais precocemente, mas normalmente, de facto, nessas situações o que aparece mais são as infecções oportunistas de outros órgãos e não tanto do rim. Depois, hoje em dia, o que nos preocupa, portanto, temos que ter em atenção que o próprio VIH é um dos fatores de risco para a doença renal crónica. Nós sabemos que tanto a doença renal aguda como a doença renal crónica são mais prevalentes na população com infecção VIH do que na população em geral. E depois temos este fenómeno dos doentes estarem a envelhecer, de serem hipertensos, serem diabéticos e, portanto, terem os outros todos os fatores de risco que levam à doença, que podem levar à doença renal crónica. Portanto, a pessoa com VIH deve monitorizar com frequência o estado dos seus rins, do seu aparelho urinário, da sua parte renal. Sim, eu diria ao contrário. O médico que segue os doentes com VIH e faz isso claramente. Terá que claramente. ser o médico a fazê-lo. Não, faz isso claramente. Portanto, o acompanhamento destes doentes, exatamente até pelos fármacos e pelo historial de toxicidade, que não era só renal, mas obriga a um acompanhamento de vários parâmetros analíticos e de coisas para a gente ter a certeza que está tudo a correr bem. No entanto, um dos objetivos desta reunião e dos assuntos que foi discutido foi fazer uma proposta, criar um algoritmo, portanto, uma forma mais simples e prática de aplicar na prática clínica diária, de detectar mais precocemente nestes doentes a possibilidade de existir uma doença renal que ainda não é manifesta em análises tão simples como a creatinina, por exemplo, que é um valor que se utiliza, é uma análise de referência da doença renal, mas há muitos mais e, sobretudo, que não são muito complicados, são simples, através de uma análise de urina mesmo, podem ser detectados, podem ser realizados, que não são mais caros, que não são complicados, é uma análise de urina, como outra qualquer, e de facto, quando tivemos uma nefrologista a apresentar uma proposta de passarmos a utilizar um conjunto de análises com alguma periodicidade, que também definido para doentes sem fatores de risco uma vez por ano, para doentes com alguns fatores de risco, nomeadamente hipertensão, diabetes ou outra coisa, mais vezes por ano, e para detectar mais precocemente, para não chegar aos estadios avançados de doença renal crónica, que depois têm todos os problemas. Prevenção acima de tudo. Prevenção também, porque a prevenção que temos e que podemos fazer em muitos casos tem a ver com os fármacos que utilizamos, porque a hipertensão e a diabetes também temos a capacidade, e nós como internistas temos a capacidade de controlar e conseguir
obter esse controlo, mas apesar de tudo a doença renal crónica em Portugal em geral, as causas principais são a hipertensão e a diabetes, não é? Na população em geral. E na nossa também está a ser. Só que nós temos este fator da medicação a que temos que estar muito atentos, porque podemos estar a piorar, podemos estar a agravar a função renal e uma análise simples de creatinina não nos dar atempadamente a noção de que as coisas não estão a correr muito bem. Já vamos continuar a conversar, fazemos agora uma pausa precisamente nesta conversa, porque é tempo de fazer login nas redes. Precisamente, onde também se comunica em saúde, foi ontem que se assinalou o Dia Mundial das Doenças Raras. Na sua página, a Direção-Geral da Saúde refere os benefícios da utilização do cartão da pessoa com doença rara. Entre outros, facilita o encaminhamento para o centro de tratamento que presta os cuidados de saúde adequados. E o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra inaugurou uma exposição de fotografia inserida no projeto Cancro, a história que nos une. Mais informações sobre esta exposição na página do Serviço Nacional de Saúde, na página de Facebook. O documento está em discussão pública até meados de março, mas a Ordem dos Médicos pede sugestões ou comentários acerca deste documento, onde constam as propostas de tempos padrão para as consultas médicas por especialidade. Mais informação na página da Ordem dos Médicos. E em Portugal, 1 em cada 3 crianças está exposta ao fumo passivo, seja em casa, no carro ou em espaços públicos. Na sua página, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia lembra que o tabagismo passivo é causa de doença respiratória nas crianças, pelo que deve ser evitado. E a Associação Portuguesa de Jovens com Fibromialgia divulga na sua página de Facebook um estudo sobre a qualidade do sono em pacientes com esta patologia. O sono desempenha um papel essencial à vida e ao bem-estar do ser humano e é responsável por uma grande diversidade de funções, relembra esta associação. Doutora Inês Vaz Pinto, continuamos então a nossa conversa e temos estado a falar da doença renal de uma forma genérica. Há alguma patologia que seja mais específica e que afete estes doentes com VIH? Neste momento temos ainda, como lhe digo, as formas mais clássicas ou mais específicas e antigas que tinham que ver com a doença avançada praticamente não existem. Neste momento temos o problema das co-infecções por outros vírus, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C, que podem provocar doença renal grave também, mas felizmente também estamos num caminho em que estamos a tentar tratar todas as pessoas com hepatite C e, portanto, tenderá a desaparecer. E de resto, eu penso que eu gostaria de destacar um tema que foi abordado na reunião que tivemos e que foi o tema da transplantação, porque a doença renal crónica terminal vai levar à hemodiálise e nós temos muitos doentes, ou existem muitos doentes em Portugal com infecção VIH a fazer diálise, não é? Como os outros doentes com doença renal, e de facto nós tivemos, quando incluímos a transplantação no programa da reunião, foi um bocadinho por sentirmos que haveria, mesmo entre a comunidade médica e a comunidade que trata doentes com VIH, a percepção de que uma percepção ainda pouco real do que é que realmente está a acontecer. E tivemos uma apresentação muito interessante do professor André Weigert, que nos disse de forma que fez uma apresentação muito longa, mas que se pode resumir muito simplesmente em sim, com certeza os doentes com VIH podem ser transplantados renais, podem ter transplantes. Em tempos foi contraindicado até. Lá está, é aquela questão que nós há 20 anos, há 25 anos atrás estávamos preocupados com os doentes de sobrevivência, estávamos preocupados com se o vírus era resistente ou não à medicação. Quer dizer, eu arrisco dizer que não passava pela cabeça de ninguém, de nós que fazíamos, pensar em transplantes. Às vezes havia algumas cirurgias mesmo que eram, e ainda há, infelizmente, alguns mitos de que algumas cirurgias não podem ser feitas, mas não. Foi dito muito claramente,
os doentes podem ser transplantados e existe experiência em Portugal com mais de, são entre 17 e 20 casos, penso eu, a nível nacional de doentes transplantados renais com infecção VIH e com muito sucesso, com sucesso igual à população em geral. E, portanto, eu penso que isto foi uma informação que foi muito importante. E depois realçou a estreitíssima colaboração que tem que haver entre o médico que transplanta e o médico que trata o VIH, por causa dos medicamentos que são precisos para não rejeitar o transplante e os medicamentos da infecção VIH e as interações que pode haver entre os dois, mas que realmente desfez o mito ou se houvesse um mito ou a dúvida de que transplante renal em doentes com infecção VIH, sim, como as outras pessoas. Deduzo que esse tenha sido um dos pontos altos da reunião do núcleo. Quais foram os outros momentos marcantes do encontro? Penso que também introduzimos pela primeira vez, também só vamos na segunda reunião, mas uma sessão de casos clínicos. E foram 4 internas de formação de medicina interna do hospital que foram apresentar 4 casos clínicos diferentes que os nefrologistas que tinham sido convidados para participar na reunião não conheciam e, portanto, foram-lhes apresentados um a um casos com que nós tivemos dificuldades, que acabaram mal, com doença renal, que nós não sabíamos porquê, qualquer coisa, foram casos... Faz tudo parte do processo de aprendizagem também. Exatamente, e foi muito interessante porque foi muito interativo, portanto o caso era apresentado resumidamente e depois a plateia com nefrologistas, o que é que poderia ter sido feito diferente, o que é que faria agora, o que é que correu mal, o que é que correu bem, em que ponto é que o doente deveria ter sido ou deve ser referenciado à nefrologia, outra questão muito importante, porque nós internistas e todas as pessoas que tratam doentes com infecção VIH conseguimos abarcar muita informação, mas depois há um patamar a partir do qual temos que entregar um doente à especialidade respectiva, não é? Da mesma forma que um doente que tem um infarto tem que ser seguido por um cardiologista, a partir de uma certa linha, o doente com doença renal deve ser acompanhado numa consulta de nefrologia. E nesse algoritmo que foi proposto também vinha muito especificado ali os pontos onde referenciar a nefrologia para o doente ter um melhor acompanhamento. E o núcleo vai continuar com estas reuniões, portanto, em abril há mais e nos meses seguintes também. Fale-nos um pouco. Isto foi um núcleo de estudos de doença VIH da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, pelas questões que já falámos, não é? Pelo envelhecimento dos doentes e pelos problemas diferentes com que nós nos deparamos na consulta, que não é tanto o VIH, apesar de ser sempre o primordial, não é? Mas a verdade é que está garantido quase praticamente todos os doentes estão controlados. São os outros problemas todos. E então decidiu-se fazer um ciclo de reuniões que vai durar durante o ano todo de 2019. Este foi apenas o segundo e vai percorrer o país de norte a sul porque também para ser abrangente em termos geográficos e, portanto, vai ser o próximo em Guimarães, depois haverá um em Santarém, haverá um no Algarve, haverá outro em Lisboa, sempre com um espaçamento de 1 a 2 meses, pelo menos, entre cada reunião e em que se pretende que cada órgão abrangido, focado em cada uma dessas reuniões, seja discutido e cada comissão organizadora de cada reunião decidirá o que fazer. O objetivo do núcleo também é que, no final destas reuniões todas, seja possível obter algum tipo de documento de trabalho, algum tipo de orientação prática, para a prática clínica, não teoria, que possa ajudar os clínicos em cada uma destas áreas. Possa ser aplicado na prática. Na prática, exatamente. Agora para um curto intervalo, eu conto consigo no regresso. Até já.